Fala pessoal, meu nome é Roberto Forte e estou aqui para dar a introdução sobre os tais dos phrasal verbs. Muitas pessoas têm dor de cabeça com phrasal verbs, acha isso um bicho de 7 cabeças, porque justamente pelo fato de que nós não temos isso no português, então é algo novo, né? Na língua nova, no inglês é algo novo e causa muita confusão também, porque as pessoas querem traduzir palavra por palavra ao pé da letra. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre os phrasal verbs, que eles não podem ser traduzidos ao pé da letra, porque cada palavrinha ali, fora da sua composição, elas isoladas têm um sentido diferente, mas quando elas se ajuntam, aí traz um outro significado. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês têm que entender o phrasal verb como um verbo novo. Assim como você vai aprendendo verbos novos, você também tem que entender o phrasal verb, olhar aquele conjunto de palavras como sendo um verbo novo. Então, da mesma forma que você tem que memorizar verbos novos, você também tem que memorizar esses phrasal verbs, ok? O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são palavras compostas, geralmente de verbo e preposição, verbo, advérbio, verbo e outras palavras de outras classes gramaticais. Então a confusão se dá justamente por esse fato de tentar traduzir ao pé da letra. Por exemplo, se a gente falar o phrasal verb get in, a gente sabe que o get tem centenas ou talvez centenas ou milhares de formas de usar o get, ok? Então é por isso que acontece. Get pode significar obter, ganhar, alcançar, chegar, entender. E aí, se você tentar pegar isso ao pé da letra e pegar o get e o in, vai ficar getting. Aí você vai ficar lá, você vai pensar qual das traduções usar para get e in. Então, pegar dentro ou entender dentro. Então, phrasal verbs não podem ser traduzidos ao pé da letra porque justamente pelo fato de que vai dar várias interpretações, né, várias traduções, e você não vai conseguir entender o que está sendo passado, ok? E get in, nós sabemos que significa entrar em algum lugar. Então, é só você pensar assim, não fica tentando por que é entrar, né? Get é entrar, get é pegar para dentro, não faça isso com phrasal verb. Phrasal verb você tem que entender o sentido dele como se fosse um verbo comum. Nós não temos o verbo to enter, que significa entrar. Da mesma forma, o to get in é entrar também. Só que é uma maneira diferente de falar um verbo. E phrasal verbs são coisas que nós utilizamos desde coisas mais formalizadas, que nem materiais acadêmicos, reportagens, até em jornais e também em conversações informais do dia a dia. Então, phrasal verbs são coisas que são usadas muito no dia a dia. Então, a preocupação de vocês é a seguinte: tem que memorizar os phrasal verbs como se fossem verbos comuns. Então coloque isso já na sua cabeça. E como que eu vou fazer para decorar tanta coisa? Isso daí vocês vão utilizar nos exemplos, nas sentenças, nas frases. Tente fazer isso, não pegue de maneira isolada, tentando decorar de maneira isolada. Vocês têm que tentar utilizar em sentenças. Inclusive essa aqui é a introdução, mas nos outros vídeos vamos falar dos phrasal verbs e vamos dar exemplos com esses phrasal verbs. E claro, vou pedir para vocês também fazerem exercícios usando esses phrasal verbs, ok? Então, os phrasal verbs são uma coisa bem pessoal, particular do inglês, tá ok? É uma coisa que nós encontramos somente no inglês e que no português não tem, e é por isso que causa toda essa confusão aí, tá ok? Então, o que eu quero falar é que vocês têm que usar o phrasal verb pensando em verbos, como se fossem verbos novos. Aprendi o verbo aparar, barba, vai to trim. To trim é aparar. Toda vez que eu vou falar vou aparar a barba, I'm going to trim
my beard, ok? I'm going to trim my beard. Se você conhece um phrasal verb novo, você tem que entender ele como sendo um verbo novo. Então não ficar com essa coisa, que eu nunca sei quando usa o look after, get in, get out, get away, sabe assim? Entendam eles como um verbo qualquer e não tente separá-los, tá ok? Outra coisa dos phrasal verbs é que existem phrasal verbs que podem ser separáveis e phrasal verbs que são inseparáveis. Os phrasal verbs separáveis são aqueles tipo do figure out. I'm going to figure this problem out. Você pode perceber que eu peguei o figure, falei o this problem out. Então eu posso separar ele. Então esses são phrasal verbs separáveis. Os inseparáveis não podem ser separados como o nome já diz, que é o caso de count on, né? Contar com. Então, count on me, conte comigo. Então, esse phrasal verb não pode ser separado, assim como get in também não pode ser separado, tá ok? Então existem os phrasal verbs separáveis e os inseparáveis, e durante os vídeos também dos exemplos eu vou estar falando também sobre isso também e dando os exemplos aí para vocês, tá ok? E é isso, essa foi uma introdução, e a partir dos outros vídeos vamos estar colocando phrasal verbs. Aí eu vou procurar sempre colocar em ordem alfabética aí dentro do módulo, para que facilite com que você procure esses phrasal verbs e entenda-os, ok? Durante os vídeos eu vou falar também para vocês que existem as formas de conjugar também, assim como os verbos normais a gente pode conjugar, os phrasal verbs também podem ser conjugados. E aí a maneira de vocês memorizarem esses phrasal verbs é justamente pegando as frases de exemplo e tentando conjugar em outros tempos verbais. É só dessa forma que vocês vão conseguir realmente memorizar, é para fixar, é só quando vocês fazem exemplos, levam para a prática que vai dar para fixar de maneira assim que vocês vão poder usar no dia a dia, e procure usar, entendeu? Se vocês conhecem um verbo que é equivalente, verbo equivalente é tipo o verbo que eu dei de exemplo, to enter, é o equivalente ao verbo to get in, ok? Ou get away, que é fugir, tem o escape, ou to flee, que é também escapar, fugir. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês têm que praticar, vocês têm que pegar os exemplos e têm que transformar esses exemplos em outros exemplos, utilizando outros tipos de tempos verbais, usando outras situações no dia a dia. É só dessa maneira que vocês vão fixar, tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução e nos vemos no próximo vídeo.